Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um episódio do nosso OmaCast, o podcast da OMA, Instituto de Saúde Bucal, aqui da doutora Juliana Mota. Doutora, se apresente a eles. Lembrando vocês que a doutora também é uma das nossas hosts aqui do nosso podcast. Pela primeira vez. Bom, muito prazer, então. Prazer, Renan. Muito obrigada por estar aqui conosco, por vir conhecer nosso espaço, né? Então, eu sou a Juliana, sou estomatologista, especialista em doenças bucais e particularmente nas doenças que acometem o paciente oncológico, né? A gente está muito feliz por te receber aqui, por entender um pouquinho mais das doenças autoimunes, principalmente, que chega pra gente também, com essa interface, né, o quanto as doenças autoimunes também podem acometer a cavidade oral. Então vai ser muito legal ter você aqui pra gente fazer esse bate-papo. Prazer. Obrigada. Então, hoje, pessoal, temos o nosso convidado, Dr. Renan Nascimento, médico reumatologista, que vai se apresentar agora para vocês. Doutor, a palavra é sua, se apresente. Obrigado aí pelo convite, obrigado Dr. Kennedy, obrigado Juliana, obrigado pelo convite. Eu tô aqui mais para aprender aí com vocês do que compartilhar alguma coisa, né? Mas realmente sou médico reumatologista, sou formado na Universidade Federal de São Paulo, tanto em clínica como na reumatologia. E dentro da reumatologia, que é um mundo, né, eu gosto mais dessa parte de doenças autoimunes, autoinflamatórias, né, imunodesregulações. Acho que vai ser bacana a interação aqui. Legal, doutor. Seguinte, vou deixar a nossa doutora, né, como dizem, primeiro as damas. Doutora Juliana vai fazer a primeira pergunta para você. Fique à vontade, doutora. Bom, vamos lá. Como que você define, né, o que são as doenças autoimunes? Quais são as principais que você vê na sua rotina do dia a dia do consultório aí? Tá. As doenças autoimunes, elas são doenças na qual a imunidade ela começa a atacar o próprio corpo, né? Então, a gente geralmente vê pacientes mais sistêmicos, porque a nossa imunidade ela corre o corpo todo, né? Então, geralmente, o reumatologista ele pode fazer essa interface com basicamente os olhos, o pulmão, a pele, as articulações, porque a gente tem a imunidade em tudo que esses locais você pode ter uma autoagressão, né? No geral, a gente vê que os exames, claro que a história, o exame físico são fundamentais, é peça primordial, e alguns exames a gente consegue detectar que esse paciente está tendo esse autoataque, né? Então, seja com exames que são os anticorpos contra ele mesmo, que a gente chama de autoanticorpos, né? Como também a documentação de muitas vezes, isso mais a nível de pesquisa, né? De linfócitos, que é uma célula, um soldado, né? Do organismo, contra ele mesmo, né? Então, basicamente são essas as doenças, tem um grupo grande de doenças autoimunes. Na maioria das vezes, o reumatologista, né, vê essas doenças, mas tem algumas doenças autoimunes que são muito localizadas nos órgãos, né? Então, geralmente fica com um especialista. Vou dar um exemplo aqui, né? A esclerose múltipla, né? O neurologista que geralmente dá uma olhada, né? O pênfigo, né, na boca, geralmente o dermatologista, porque pode pegar mais a pele, né, as mucosas, né? Mas, no geral, doenças como lúpus, eritematoso sistêmico, que basicamente pega qualquer região do corpo, né? A artrite reumatoide também, que pega as articulações, pode pegar o pulmão. A síndrome de Sjögren, que dá boca seca, olho seco, né? Então pega pele, articulação, olho, boca. Então tudo isso pode, geralmente é o reumatologista que capitaneia o tratamento, o diagnóstico, né? O segmento desse paciente. Certo, perfeito. Então, falando um pouquinho do Sjögren, né? A gente tem bastante esses pacientes no consultório, né? Que chega com essa queixa de boca seca, né? E às vezes eles são encaminhados mesmo pelo reumatologista, né? Então, existe exames específicos em que a gente pode fazer para auxiliar no diagnóstico desses pacientes, né? Então, me fala um pouquinho, quando que você acha uma necessidade, por exemplo, de um paciente passar com um estomatologista para fazer uma biópsia de glândula salivar, por exemplo. Ele já apresenta outros sintomas em outras partes do corpo e aí você vê a necessidade de se confirmar esse diagnóstico, já passou por alguns exames sorológicos. Isso, então, a síndrome de Sjögren, ela já começa que, apesar do reumatologista ter mais prática em detectar a doença,
ainda é muito subnotificada ainda por vários profissionais da saúde, que muitas vezes fica sempre, né, ou no lúpus ou na artrite reumatoide e esquece dessa doença que é super importante, que é o Sjögren, né? Então já começa, acho que muitos pacientes chegam pra gente assim, com um período que a gente chama de odisseia diagnóstica, ou seja, o período pelo qual ele apresenta sintomas até ele fechar o diagnóstico, muito prolongado. Isso eu acho que atrasa qualquer doença pra gente, o Sjögren é uma realidade disso. No geral, por ele ter essa expressão de muitas vezes os pacientes ter olho seco, boca seca por muito tempo, eles também não fazem muitas vezes essa conexão, nem o médico muitas vezes faz, ou outros profissionais, para levar o reumatologista para investigar. Então tem esse período, né, que a gente sente de dificuldade. Mas no geral o diagnóstico, quando o paciente tem que, né, atentar para esses sintomas. Então, olho seco, né, aquela sensação que sempre tem areia nos olhos, né, a dificuldade de ter lágrima nos olhos, um olho sempre que fica vermelho, a boca seca, né, então tem dificuldade toda hora bebendo água, né, e mantendo a boca seca, tem dificuldade de fazer a transferência do alimento, né, de deglutir também. A saliva é peça fundamental, você vai saber mais do que eu aí, tem, né, substâncias que protegem o esmalte dos dentes, né, fazem a proteção contra a bactéria, então frequentemente eles têm, né, problema do esmalte dentário, aumento de cáries, então, né, perda de dentição, né, então isso a gente tem uma grande possibilidade de pode estar associado à síndrome de Sjögren. Existem alguns exames de sangue para detectar, né, a presença da autoimunidade, né. E basicamente, assim, em alguns casos a gente tem diagnósticos muito desafiadores mesmo. É difícil o diagnóstico, às vezes o exame de sangue ele não esclarece pra gente, a gente não fica na dúvida. E aí uma das ferramentas é a biópsia, que em alguns cenários ela pode ser um padrão ouro, né, da gente fazer a biópsia para a gente detectar um aumento da quantidade de células autoimunes ali que a gente vê pelos linfócitos na região. Sim. Então, tanto para o diagnóstico como para o prognóstico. Infelizmente, alguns pacientes com síndrome de Sjögren, eles têm um risco aumentado de desenvolver algumas doenças linfoproliferativas, como linfoma dessa região. Então, a biópsia ela dá também a possibilidade da gente saber se esse risco é aumentado ou não também, tá? Eu acho que o que esbarra é justamente a dificuldade que a gente tem, né, de quem vai fazer essa biópsia e quem vai interpretar, porque muitas vezes a gente até consegue quem biopsia, mas o patologista muitas vezes não é um patologista específico na área e deixa a desejar um exame super, né, já difícil de conseguir pra gente. Isso. Então, a gente estava comentando aqui, né, que nós, como estomatologistas, trabalhamos bastante com as biópsias orais, que são procedimentos que podem ser feitos em nível ambulatorial, né? Não precisa internar o paciente para fazer uma biópsia como essa. A biópsia a gente sempre é feita no lábio inferior, né? Então a gente coleta cerca de 7 a 10 glândulas. E é importante que a gente mande para um centro que tenha especialistas, né, que trabalhem com essa parte de doenças autoimunes, porque a interpretação, né, além de mostrar uma inflamação ali das glândulas, uma cialodenite crônica, deve-se quantificar, né? Deve-se fazer um score, né? Que é chamado Focus Score, que isso vai ser muito importante para vocês, né? Então, a quantidade de linfócitos que tem ali naquela área, né? Se é maior que 50, tudo isso vai influenciar para o reumatologista, para ele ter informações adicionais desse paciente. E aí, como você estava mencionando, né, a questão da síndrome de Sjögren, a falta da saliva, a saliva é essencial em inúmeras funções que a gente tem, né, fisiológicas, né, e também como consequência da falta de saliva na boca, né, a gente vai enfrentar pacientes que vão ter um alto risco de desenvolvimento de cáries, e essas cáries normalmente elas são mais agressivas, né? A saliva ela possui diversas enzimas, aminoácidos, todas as propriedades ali, tanto antibactericidas, e também a capacidade de lubrificação, né? Então, se o paciente não tem a saliva, ele não tem esse movimento para remover todos os resíduos que ficam, né? Então, a questão do desenvolvimento de cáries nesses pacientes e também desenvolvimento de doença periodontal, por exemplo, pela questão da boca seca,
ela é bem mais elevada, né? Então, esse tipo de paciente, ele necessita de um cuidado mais de perto, né? Ele não dá para ser, vou passar uma vez no ano ali com o dentista para fazer a manutenção. Não, a gente tem que sempre estar de olho se existe, né? Como que a gente pode ajudar. Existe hoje as salivas artificiais, né? Que a gente pode acrescentar, os substitutos salivares que até contém também alguns sistemas de enzimas para proteção desse paciente, né? E sempre estar fazendo consultas regulares com a limpeza e a prevenção desse paciente. Se tratando aí de pacientes que estão em alto risco de desenvolvimento de várias doenças dentro da boca. Sim. E eu acho que o papel também da biópsia que a gente comentou é enxergar um diagnóstico. Algumas doenças, elas podem se apresentar parecendo, né, mimetizando, né, uma síndrome de Sjögren, quando a gente vai ver realmente não era uma síndrome de Sjögren. Sim. Isso nas doenças autoimunes, por isso realmente é importante, né, esse dado, né, do Focus Score, como também outras análises que a gente faz. Existem outras doenças que podem simular da parte das doenças autoimunes. Sarcoidose é uma outra doença autoimune que faz olho seco, boca seca, infiltra as glândulas. A gente tem basicamente uma outra doença nova aí nessa região, aí, que é a doença relacionada a IgG4, que é o anticorpo, né, que é a imunoglobulina IgG4. A gente tem pacientes com HIV que parece uma síndrome de Sjögren, né, com olho seco, boca seca, aumento dos linfócitos locais. E o mais básico, essas são quadros mais, né, difíceis, mas o mais clássico muitas vezes é o paciente que toma um medicamento que dá olho seco, boca seca, né? Então, por exemplo, antidepressivos, né? Sim. Então, os tricíclicos, né? Que amitriptilina, nortriptilina, tem vários antidepressivos que fazem olho seco, boca seca. Remédios de pressão, diuréticos, né? Que então expoliam, né, a água. Então, tudo isso faz também aquele paciente que muitas vezes você precisa ver realmente se é uma doença autoimune, né? Porque ainda mais o olho, né, pra gente, às vezes é óculos, tela, né? Mas a boca muitas vezes também vem aí com secura e é um remédio, um medicamento que a gente pode mudar, né? Ou pode ser até síndrome de Sjögren, mas a gente pode até mudar o medicamento também para não exacerbar essa boca que já é Sim, seca. Né? Às vezes 2 fatores que estão ali contribuindo, né? E o pobre do paciente. Eu falo que a saliva é algo que a gente só dá valor mesmo quando perde, né? Que a gente vê que a qualidade de vida de quem não tem saliva, né? Seja por doença autoimune como Sjögren, seja pela radioterapia, ela cai bastante, né? A qualidade de vida dessa pessoa em questão de capacidade de deglutição, né? Formar o bolo alimentar, ali, a capacidade de fala. E também as consequências que a gente tem, como, por exemplo, as pneumonias aspirativas, né? O paciente tem um alto risco de disfagia ali, se ele não tem a saliva funcionando de uma maneira adequada, né? Então, são vários outros fatores que levam aí a um quadro complexo do tratamento desses pacientes, né? Isso. A gente sempre, né, vê essa parte na medicina, ou na área da saúde, na odonto, né? E realmente a parte fisiológica, sem sombra de dúvidas, é o que geralmente o profissional de saúde mais se atém, né? Risco de broncoaspiração, né? Risco de deglutição. Mas para o paciente, a questão estética, né? É a porta de entrada, né? Se ele tem... Porque eles perdem muito dente, né? Outra coisa é beijo, né? Então, assim, tem coisas que muitas vezes eles trazem que realmente é mais importante, né? E a gente muitas vezes tem essa dificuldade, essa demanda não atendida, né? É verdade. Às vezes são coisas simples, né? Que a gente não se atenta o quanto pode mudar a qualidade de vida da pessoa que está sofrendo ali, né? Com esses problemas. Por exemplo, eu não consigo comer um pão, né? Não consigo comer um pão sem colocar líquidos, né? Então, essa questão que você falou do beijo é super interessante, né? Que a gente nunca parou para pensar, assim, mas como interfere isso na vida das pessoas, né? Então, doutor, continuando aqui, né, o nosso assunto, conta aqui pra gente como, na sua visão ali, né, como que a equipe multi, então, ela vai se encaixando nas fases do tratamento desse paciente. Porque, assim, a gente entende que o medicamento ele é muito importante, exercício é muito importante, dieta é muito importante, a
manutenção, né, a atenção à saúde bucal também é muito importante. Então, como que você enxerga essa interação ao longo das fases aí? Olha, a nossa área da reumatologia basicamente é uma grande interface, Sim. né? E a gente vai ter que passar o bastãozinho de vez em quando para algum outro Verdade. profissional. Os pacientes reumáticos, frequentemente, eles têm muitas queixas, né? As doenças afetam diversos órgãos, né? A gente precisa sempre, claro, né, priorizar, né? Vamos agora, né? Porque também se a gente manda uma alta carga de demandas, eles acabam realmente, a gente tem que focar, né, naquilo que é mais importante, mas frequentemente Uma coisa de cada vez. Exatamente. E a gente vai priorizando, né, aquilo que ele vai demandando mais. Então, da parte de fisioterapia, né, isso aí sem sombra de dúvida. Os nossos pacientes reumáticos, eles têm, né, limitações articulares, algumas tudo bem, são agudas, mas outras já muitas vezes sequelares, né, com limitações. Então, eles precisam muitas vezes entender o movimento que eles precisam fazer, às vezes no dia a dia mesmo. Então, a consciência, né, a propriocepção, eles às vezes têm medo de fazer atividade física, né, cinesiofobia. Então, é importante estar com um profissional adequado para começar esse momento de estimular. Alguns pacientes têm intolerância ao exercício físico, né? Sim. Então, né, tem vaso vagal, passa mal, então dá para adequar a dieta antes, dá para adequar muitas vezes um movimento que, né, a gente tenta primeiras vezes na água, depois para o solo, ou no solo dá para fazer alguns exercícios mais sentados, deitados, para depois ir em ortostase. Então tudo isso dá para adequar. Então acho que a fisioterapia para a gente é, sem sombra de dúvida, peça primordial, né, para conservar a energia, proteção articular, tudo isso a gente precisa, né, fazer. A parte, né, da saúde bucal, a gente vê que algumas doenças, né, como a gente já estava conversando, né, o Sjögren, né, se manifesta na boca, mas outras o paciente não faz esse link, né? Então, a artrite reumatoide, que é uma doença que afeta 1% da população, né, que dá, né, inflamações nas articulações, é uma doença autoimune. Hoje a gente sabe que os pacientes têm muita inflamação próximo dos dentes, né, uma periodontite. E o excesso de bactérias, né, nessa região acaba piorando a imunidade dele e gerando mais autoimunidade. Então, à distância, ele tem uma inflamação maior nas articulações se ele realmente não cuida da boca. Então, muitas vezes, isso a gente precisa alertar, então, o papel do dentista aí nesse caso aí para as nossas doenças. Mas aí, né, peça fundamental, psicólogo, né, para ajudar a gente. Com certeza. Os pacientes, cada vez mais a gente está vendo sobrepeso, obesidade, que é um papel, assim, a inflamação, né? Então, todas as doenças autoimunes são piores, a absorção do remédio, o efeito dos medicamentos, tudo pela obesidade. Então, quando eles estão no peso ideal, né? Então, a nutricionista. Então, sem sombra de dúvida, a gente sempre vai, né, com a equipe multidisciplinar, senão sozinho a gente não vai conseguir estabelecer as demandas deles. E aí, doutor, entra em uma questão que, assim, que eu, particularmente, enfrento muito no meu dia a dia clínico, certo? Que é o quê? É aquele paciente mais idoso, que tem um quadro ali de artrite reumatoide ali, um quadro álgico exacerbado, certo? E muitas das vezes eles se recusam a mudar os hábitos, porque realmente é um negócio complicado, né? Pensa, você pegar uma pessoa com seus 78 anos ali, que a vida toda alimentou da mesma forma, dormiu mal muitas das vezes da mesma forma, e agora você virar para ela e tipo, agora você não pode comer mais esse tipo de alimento, agora você precisa priorizar o sono, precisa melhorar a qualidade do seu sono. Então isso é uma luta diária e que a colaboração, a comunicação ali do médico, do psicólogo, do nutricionista também, do nutricionista entender isso aí também e assim, interagir com todos nós ali, isso aí é muito importante e é uma luta, viu? No dia a dia, para convencer esse paciente, não é fácil, Não né? é fácil, eu acho que não é fácil daí, não é fácil daqui, é difícil. Algumas doenças, né, assim, alguns casos, o médico, a equipe de saúde, ela é muito paternalista nas decisões, né? Um paciente na UTI, ele está entregue, Sim. né? Então, a gente vai tomar todas as decisões, muitas vezes eles não estão aptos para decidir. Agora, saindo desse nicho, quando a gente fala de doença crônica,
a gente tem que compartilhar as decisões, porque a gente prescreve as coisas, seja o exercício, seja o remédio, né, seja um procedimento, mas o paciente vai ter que fazer a lição de casa dele, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar em equipe. E a equipe basicamente é um passando bastão para o outro, senão vai ter dificuldade. E doenças crônicas, como as doenças reumáticas, que a gente não tem muitas vezes uma cura, mas a gente tem um melhor conforto, a gente tem medicamentos que controlam as doenças, mas vão exigir basicamente o exercício físico, senão até a gente brinca, né? Você está dando um baita medicamento muitas vezes, um medicamento caro, mas se ele não faz o exercício, é como se você tivesse uma Ferrari e colocasse gasolina, qualquer gasolina. Então, você precisa investir realmente na outra parte. Né? Não, e assim, uma coisa que eu reparo muito é que a partir do momento que o paciente entende que a família apoia também, cara, é esse paciente ir no nutricionista a melhorar a alimentação dele, ele rende mais na fisioterapia, a medicação responde melhor, ele dorme melhor, consequentemente melhora, né, doutor? Agora, tem melhoras que a gente consegue ver e às vezes semanas, meses, né? Sim. Muitas vezes não é aquela coisa que vai ser... Imediatista. Exatamente. A gente está numa sociedade mais imediatista, né? Então é mais difícil assim, né? Não é só dormir bem uma semana, né? Você vai precisar de uma coisa mais acumulativo, crônica. Né? Exatamente. Verdade. Da artrite reumatoide que o senhor estava comentando, né? Então, que a gente vê essa relação direta mesmo, né, a contaminação ali na área periodontal, né, na gengiva do paciente, na gengiva que também extrapola para a parte óssea, e como isso pode desregular, né, as doenças autoimunes, né? Então, a doença periodontal por si só, ela tem uma base imunológica, né? Então, a resposta que o paciente tem, né? O paciente tem as bactérias ali dentro da gengiva, as bactérias patogênicas, mas o que vai gerar a inflamação, a perda óssea, é como o organismo dele responde a essas bactérias, né? Então, é interessante ver que já existe essa relação clara, né, do quanto o controle periodontal, a remoção dessas bactérias aí, elas podem contribuir, né, a longo prazo e a curto prazo também no controle da artrite reumatoide. O senhor tem alguma experiência para contar de algum paciente que tinha condição dentária periodontal muito ruim e teve essa melhora, né? Tem alguma coisa nesse sentido para compartilhar? Eu acho que isso é bem, assim, claro pra gente, né? Da questão da boca, né? Do paciente com artrite reumatoide. A gente vê muito isso, né? E acho que também um dos mecanismos pelos quais também eles têm essa alteração da microbiota da boca é porque frequentemente a gente vê pacientes fumando, tabagistas na artrite reumatoide, que é um outro fator de risco importante que, além, né, de não frequentar o dentista, não fazer as periodicidades, né, que é adequado fazer, eles fumam, né? Então, isso realmente, quando a gente começa, né, leva para o dentista, para ele, né, e a gente aperta para parar de fumar, cessar o tabagismo, a gente vê grandes impactos, sim, realmente, não só no bem-estar do paciente, mas a gente vê que muitas vezes aquele medicamento que a gente está dando, ele passa a fazer mais efeito. Isso a gente vê. E os trabalhos, os estudos mostram que esses pacientes que abrem um quadro de artrite reumatoide, meses, semanas antes, né, muitas vezes até anos, né, eles vão tendo esse problema na boca muito tempo antes, né? Sim. Então, hoje até a gente já se discute para aqueles pacientes de alto risco de desenvolver, por exemplo, eu tenho um familiar com artrite reumatoide, né? E aí ele sempre pergunta, o que eu posso fazer para a minha imunidade, né? Porque minha mãe tem artrite reumatoide, eu posso fazer alguma coisa? Hoje a gente não tem muitas coisas para se fazer, né? Claro que a gente fala dieta saudável, exercício físico, se sentir alguma coisa de forma precoce, procure um médico, né? Mas eu acho que uma outra estratégia de prevenção nesses pacientes com doença, que eu tenho alguém geneticamente assim na minha família com uma condição autoimune, é justamente eu preparar e fazer uma boa saúde bucal para não ter a produção de anticorpos, que frequentemente a gente vê os anticorpos contra a articulação nascerem de um problema na boca, né? Então, isso acho que é uma coisa importante para o doente e na prevenção também daqueles pacientes que têm alto risco para desenvolver a doença. Muito interessante, né? Então, além de contribuir aí no andamento do tratamento, né? Hoje a gente já vê
que preventivamente, né, ter uma boa condição bucal, diminuir ali os patógenos periodontais, né, que estão ligados com essa doença, podem contribuir para o não aparecimento da artrite reumatoide, né? Muito Exatamente. interessante. Essa parte é Muito legal. Doutor, então, você consideraria ali em uma balança, né, a intervenção medicamentosa com a mudança de hábitos, e aí você joga toda a equipe multi ali junto ali, digamos 50-50? Como que você leva isso? Acho que sim, porque, assim, frequentemente os medicamentos que a gente também introduz para esses Sim. pacientes, alguns desses medicamentos a gente consegue, hoje a gente vê mais assim, né, na área médica, né, que a gente sempre teve uma força muito grande para prescrever. Sim. E hoje a gente tem uma força para desprescrever, ou Sim. seja, como eu vou tirar esse medicamento que eu coloquei aqui, né? Então ele precisou naquele momento do medicamento, mas agora como que eu vou fazer isso, né? Qual é a ponte que eu posso... Então, frequentemente a gente vê que as outras medidas, né? Perder peso, fazer atividade física, tá bem com a saúde oral, a gente consegue desprescrever esse medicamento e deixar... Porque os nossos pacientes são muito polifarmácia, eles têm muito medicamento. Nossa. Frequentemente tem interação medicamentosa, né? Então eu acho que esse é o poder, eu acho que das outras coisas da equipe multidisciplinar. A gente dá mais qualidade e viver com menos medicamento, né? Alguns realmente a gente precisa manter, Sim. mas muitos medicamentos, eu vou dar um exemplo, né? Frequentemente os nossos pacientes, seja quando tem fibromialgia, que é uma doença reumática que pode ser sozinha, ou vir com outras doenças autoimunes, a fibromialgia, alguns pacientes a gente consegue tirar o medicamento porque ele está fazendo muita atividade física, ele tá, né, a dieta melhorou, está dormindo bem, melhorou da fadiga. Então isso já acho que já é um grande lucro para o paciente do ponto de vista financeiro, de Com saúde, certeza. né, e não tomar tanto medicamento. E dos efeitos... Doutor Renan, eu queria te perguntar também sobre a prescrição dos bisfosfonatos, né? Então, o que a gente sabe hoje na odontologia, tem um conhecimento que esses medicamentos podem trazer diversos efeitos colaterais, por vezes graves, né? Se a gente não estar preparados para trabalhar com o paciente que fez o uso dos bisfosfonatos. Quando que vocês costumam prescrever? Se há esse cuidado de pensar, né, em falar para o paciente, passe com o seu dentista antes, né? Se precisar de fazer algum procedimento invasivo, por exemplo, extração dentária ou implantes, é ideal que esse paciente faça, né, antes de iniciar os bisfosfonatos, né? Mas a gente sabe que existem os desafios aí das urgências também, de quando o paciente precisa utilizar, né? Então, na sua área, como que você vê, como que você atua com isso? Os bisfosfonatos são uma classe, né, de medicamentos, né? Tanto pode ser por comprimido como endovenoso, né? E a gente utiliza eles principalmente para osteoporose, que é uma doença que hoje ainda mata uns 200 mil pacientes ano, né? Por causa do enfraquecimento dos ossos, né? É uma doença que ela é assintomática, né? Então, frequentemente, os pacientes só sentem quando fratura. Essa é uma grande complicação. O que é bom nesse cenário é quando o paciente faz a prevenção, né? Então, ele atinge as idades, ele é um fator de risco, a gente começa a fazer a densitometria, né? E a investigação desses pacientes. Para pacientes com osteoporose, a gente ainda usa deles, né? Não é a única classe que a gente tem, que é os bisfosfonatos. Mas também outras estratégias, né? Então, hoje em dia a gente tem cálcio, vitamina D, a gente tem agentes que a gente chama de anabólicos que formam o osso, né? Hoje em dia a gente tem a teriparatida e o romosozumab, então são várias, né, opções terapêuticas, né? Dentro da opção dos bisfosfonatos, eu acho que a grande complicação para a questão do dentista é a osteonecrose de mandíbula, né? A osteonecrose de mandíbula, apesar para os dados para reumatologia, né, que a gente utiliza em doses mais baixas e frequentemente, às vezes, comprimido, existem estudos mostrando que é um caso para 1 milhão de pacientes. Agora, ninguém quer ser o milhão que acaba tendo a osteonecrose. O que a gente observa? Quem é o paciente de risco para osteonecrose de mandíbula? Pacientes, então, oncológicos, né? Então, pacientes com neoplasias, né? Principalmente, né, pacientes com cabeça e pescoço, que sofrem irradiação, né? Então, a radioterapia, pacientes desnutridos, né? Pacientes que têm já uma saúde bucal muito
prejudicada, né? precária, então não vão no dentista, né? Precisam fazer um monte de coisas, de procedimentos detalhes e deixam de fazer, né? Esses pacientes de risco. A dose do medicamento, frequentemente os pacientes oncológicos eles usam mais medicamento, endovenoso, altas doses, a frequência aumenta, né? Pacientes com diabetes também, então, né, ou pacientes que tomam remédio para o estômago diminuem a acidez, então tem vários fatores de risco para o desenvolvimento dessa complicação que realmente muitas vezes é um grande desafio mesmo quando faz uma necrose de mandíbula. Então, no cenário de prevenção, quando a gente consegue fazer o diagnóstico de osteoporose, né, a gente muitas vezes pede os exames e para investigar se tem alguma outra doença que está enfraquecendo os ossos. Acho que esse é o momento de ir até o dentista, ver se precisa fazer algum procedimento, porque infelizmente esses medicamentos, o osso ele é muito preguiçoso, ele demora muito. Então, esses medicamentos, quando eles começam a agir no osso para fortalecer os ossos, eles são medicamentos de depósito, eles ficam muito tempo nos ossos. E aí, precisa fazer alguma coisa, um enxerto ósseo, e a gente tem dificuldade de tirar o medicamento, ou quando tira, não dá tempo suficiente para o dentista ficar confortável. Então, acho que esse é o cenário ideal, né, na prevenção, quando você tem uma osteopenia, uma osteoporose que não está tão grave assim. Acho que é nesse momento de investigação que acho que é a hora do dentista fazer uma intervenção para realmente agradar gregos e troianos e o paciente também, né, poder sair o benefício. Infelizmente, eu acho que o desafio que a gente estava conversando é justamente quando fratura um fêmur, uma coluna, porque o risco de mortalidade dele é altíssimo, né? Seja pela cirurgia ortopédica, seja pela trombose, infecção hospitalar, fica muito tempo acamado. Então, no geral, esse é o cenário que muitas vezes a gente fica com uma dificuldade de tirar um medicamento, a gente quer iniciar o quanto antes. Então, acho que esse é o grande desafio. Pode ser que no futuro a gente... Agora, alguns medicamentos, por exemplo, com uma periodicidade de 6 meses ou em um ano, o que a gente pode tentar fazer muitas vezes é a estratégia de tentar... A gente não consegue tirar o medicamento, mas tentar fazer nessa janela de que o medicamento está perdendo o seu efeito menor. Assim, é uma coisa meio que compartilhada, né? Se o paciente precisa mesmo fazer... A gente tenta compartilhar dentro da ideia de que o medicamento está perdendo seu efeito, vai começar outra dose, a gente, né, faz o procedimento, espera um pouquinho, né? Mas tudo isso é compartilhado, né? Agora, hoje em dia a gente tem várias ferramentas, vários outros medicamentos, mas tudo tem que ser uma balança, né? Sim, o que a gente vê na prática, né, é que os medicamentos via oral, os alendronatos, né, risendronatos, eles têm realmente uma chance bem baixa, mas o problema é que o paciente faz uso por um longo prazo e acaba concentrando aquilo no osso, né, então a gente vê, sim, alguns casos de osteonecrose por alendronato, mas claro que a frequência maior vai ser quando é um medicamento injetável, em altas doses, o ácido zoledrônico, por exemplo, e aí também a gente tem, que não é bisfosfonato, mas o anticorpo monoclonal, o denosumab, né, que a gente tem bastante casos de osteonecrose, né, associadas a esses medicamentos, e que aí sim a gente precisa de ser um pouco mais radical, pensando, não, se ele precisa, né, ele tem que passar, ele tem que fazer uma prevenção para evitar esse problema que é muito desafiador na prática de ser tratado, né, mas no contexto da reumatologia, eu imagino que as doses são mais baixas, né, que vocês conseguem controlar isso melhor, que os pacientes não têm tanta necessidade de fazer um injetável, por exemplo. Eu acho que a estratégia aqui é essa, né? Frequentemente, quando a gente detecta que o osso está fraco, é de bom senso a gente tentar entender se essa osteoporose, enfraquecimento do osso, ou osteopenia, que é o que antecede, tem alguma causa. Na maioria das vezes é idiopático, não tem causa, tem um componente genético, né? É muito frequente nas mulheres, né? Mas quando a gente acha algum problema, e a gente tem que caçar isso ativamente, tem um problema na tireoide, falta de vitamina D, aumento da paratireoide, um problema renal, hepático, a gente precisa, né, ver se tem algum problema. Acho que esse é o momento de melhor, aquele paciente que nunca fraturou, né, é o momento dele ir até o dentista e ver se precisa fazer algum procedimento. Acho que o momento é agora, né, de reforçar isso, porque depois, como a gente falou, às vezes demora 3, 5 anos, os pacientes muitas vezes ainda têm muita má adesão ao medicamento.
Então, às vezes, acaba, né, a gente fala, bem, ficou um ano irregular, agora eu vou fazer um ano regular. Então, isso atrasa ainda mais, porque, como eu falou, como é uma doença que não dói, ela só dói quando fratura, e às vezes a fratura está muito Sim. antiga, né? Então, a gente acaba, realmente, são medicamentos muito demorados. Às vezes o paciente ele até esquece que ele toma, né? A gente pergunta às vezes várias vezes na anamnese de formas diferentes para obter essa informação. Mas se o senhor toma algum medicamento para os ossos? Não, eu tomo. Então, às vezes ele passa despercebido, assim, às vezes não tem a real dimensão, né, que pode levar a alguns efeitos colaterais, né? Exatamente. E os nossos pacientes, muitas vezes, né, os pacientes que tomam muito corticoide por muito tempo, ele já tem o enfraquecimento dos ossos. É um medicamento que muitas vezes, dependendo da dose, é bem imunossupressora, né? Então, eles têm alto risco de ter infecções peribucais. Então, realmente tem pacientes que a gente tem, sim, com essa complicação. Agora, um outro desfecho também que a gente sempre quer fazer é tirar o corticoide também, porque isso para o osso também tem um grande impacto quando a gente tira. E muitas vezes mesmo, hoje a gente vê que mesmo os pacientes que estão em uso prolongado de corticoide. E mesmo assim, mesmo eles não tendo alteração da densitometria, eles podem fraturar. Eles fraturam com densitometria normal. Então, se o corticoide está por mais de 3 meses numa dose maior que 7,5 miligramas, a gente já acaba muitas vezes iniciando a terapia de prevenção da osteoporose. Então, é mais um nicho desses pacientes que muitas vezes tem que tomar remédio para o osso porque está em uso de corticoide e a minha expectativa de tirar esse corticoide é mais do que 3 meses, então a gente acaba iniciando esses medicamentos também para proteger eles, porque eles fraturam com densitometria muitas vezes normal. Então é mais um nicho, acho que, da gente intervir e tentar fazer essa conexão, porque se precisar fazer alguma coisa na cavidade oral, acho que é um melhor momento mesmo. Nossa, então a partir de 3 meses de uso contínuo já é considerado um uso prolongado com riscos? Então, um paciente que usa corticoide? Isso. Eu vou começar por algum motivo uma prednisona, um corticoide, né? Se a minha expectativa do uso é maior que 7,5 miligramas, então, se a minha expectativa de corticoide é maior do que 7,5 miligramas por mais de 3 meses, a gente já deve iniciar a terapia para prevenção, porque esse paciente a gente enquadra ele quando é mais do que 3 meses, mais de 7,5 miligramas por dia, como uma osteoporose induzida por corticoide. Então a gente já fala, isso é uma osteoporose induzida por corticoide, mesmo sem raio-x, mesmo sem fratura, mesmo com densitometria normal, mais de 3 meses de corticoide numa dose maior que 7,5 miligramas, eu tenho uma expectativa disso, eu já inicio a terapia porque eu sei que vai ter um desfechos ósseos muito grandes, né? Então, realmente os corticoides levam, né, a diversas complicações aí que a gente pode esperar, né, na nossa área. O que a gente vê, né, paciente que usa muito corticoide por uso prolongado, a gente vê as infecções orais oportunistas, né, a candidíase recorrente, aquela candidíase que dá no cantinho da boca, que a gente chama de queilite angular, que é muito frequente nesses pacientes. Também episódios constantes de herpes, né? Então, uma herpes diferente, não aquela herpes labial, de paciente saudável, mas herpes dentro da boca, em mucosa queratinizada, a gente costuma ver nesses pacientes, né? Então, infecções oportunistas são muito frequentes nesses pacientes devido à imunossupressão gerada, né, pelos corticoides. Mas, ao mesmo tempo que nós, como estomatologistas, a gente trabalha com algumas doenças autoimunes e sempre tenta lutar contra elas ali com um corticoide tópico, né? Então, às vezes, a gente sabe das nossas limitações, que, por exemplo, como você falou, a gente não pode lidar com 3 meses de corticoide oral com o paciente, não tendo essa habilidade, né, o conhecimento científico necessário para saber quais são todos os efeitos colaterais desse que o corticoide pode gerar. Então, a gente acaba trabalhando muito com os corticoides orais, os tópicos, ou tentando obter ali resultados de melhora, né? A gente consegue controlar casos de pênfigo, pemphigoide, líquen plano, por exemplo, né? Mas muitas vezes a gente fica limitado ali, não, agora
esse paciente ele precisa de um corticoide via oral e não sou eu que vou ter a capacidade de manejar, né, diante de tudo isso que você contou, compartilhou, né, o quanto é sério, o quanto a gente, a partir de 3 meses aí, a gente já pode ter o risco de induzir, né, uma osteoporose no paciente. Com certeza, né? E esse é um remédio, né, que é basicamente um herói e um vilão, né, pra gente, Sim. porque ao mesmo tempo que a curto prazo, apesar da gente ter um monte de medicamentos para melhorar, assim, né, para diminuir a autoimunidade, o corticoide ele ainda é um dos mais baratos e mais rápidos possível, né? Então ele tem um efeito muito rápido. E é isso que a gente quer, apagar o fogo. Ele tem que vir apagar o fogo, mas depois tem que vir outros especialistas para poder ajudar ele, porque o pedágio que se paga a longo prazo no uso contínuo é alto. Então, o que a gente faz? A mão que a gente já dá o corticoide, a gente já tenta tirar, né? A gente já tenta desprescrever o quanto antes, a gente já começa a programação para desmamar a partir do momento que medicamentos mais preguiçosos, que demoram para chegar a fazer efeito, começar. Algumas doenças, elas são monofásicas, ou seja, a pessoa tem aquela doença e pronto, sumiu, né? E aí o corticoide às vezes pode ser monoterapia, né? Sozinho, mas muitas doenças são crônicas, né? Então, vão exigir, né, de outros medicamentos mais específicos, que demoram mais, para realmente substituir o corticoide, e muitas vezes a gente não consegue, né? O paciente, quando a gente tira o corticoide, ele volta tudo, aí a gente troca esse medicamento para ver se, né, segura a doença. Então, isso também, muitas vezes, não é uma receita de bolo, né, para qualquer das doenças, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente está tendo mais medicamento, mais opção, para poder, seja a nível tópico, como a nível oral e venoso, né, a gente conseguir substituir, e já é uma tendência do mundo utilizar o corticoide cada vez menos já. Como na nossa área, a gente trabalha bastante, por exemplo, com pacientes que têm lesões exclusivas em gengiva, a gente consegue manipular em forma de gel, um corticoide, o propionato de coletazol, por exemplo. E aí a gente faz uma moldeira para esse paciente utilizar o corticoide dentro da moldeira e ter o contato direto com a gengiva, né? Então, a gente usa de algumas armadilhas assim para fazer com que o medicamento chegue e fique mais tempo ali atuando, né? Na tentativa de não precisar de um corticoide via oral, né? Que no nosso caso a gente trabalha só com as doses de ataque quando o paciente chega muito grave, mas depois encaminha aí para a especialidade para poder fazer esse manejo caso o paciente necessite, né, de continuar com o corticoide de via oral. A gente não passa tanto esse tipo de medicamento, mas uma outra via, né, que a gente acabou esquecendo de falar é a via inalatória, né? Os pacientes com asma, né, com bronquite, né? Com DPOC, né, que é enfisema pulmonar, eles usam muito, né, muitas vezes o inalatório, a bombinha, e esquecem de, né, depois enxaguar a boca, lavar a boca. Sim. E frequentemente tem a candidíase oral. E então é um outro cenário também de corticoide aí na vida da boca, né, das complicações. É verdade, ele tá sempre presente ali de uma maneira ou de outra, né? A gente tem bastante essa questão dos pacientes asmáticos, né, o uso da bombinha constante. E a inalação acaba que gera um resíduo dentro da boca, né? Que vai gerar ali um ambiente imunossupressor e, de novo, as infecções oportunistas vão se apropriar desse momento aí para estar aparecendo. Exatamente. Assim, doutor, falando então dessa questão do uso dos corticoides, a gente sabe ali que se esse paciente ele inicia a atividade física, por exemplo, ele começa a fazer a fisioterapia ou ele parte para musculação, por exemplo, que eu vejo como um ótimo exercício também lá para esse tipo de paciente. A gente sabe que o corpo ele vai se autocurando, certo? E aí facilita o desmame dessa medicação também, né? Exatamente, assim, né? A pessoa que está fazendo atividade física, está no peso ideal, né? A gente vê que basicamente não só os medicamentos conseguem agir melhor, mas também as doenças autoimunes elas ficam mais controladas. A gente tem
várias doenças, né, que quando o paciente está mais obeso, está sedentário, a gente vê que realmente a doença está mais forte, né, do que a gente, né? Então, eu acho que o exercício físico ele tem um impacto na imunidade, né, de forma importante, né? Então, o risco cardiovascular dos nossos pacientes é mega alto, né? Com uso, muitas vezes, de corticoides, são obesos, né? Muitas vezes são obesos porque, né, tem as dores articulares, isso gera menos movimento para eles, ganho de peso, né? Então, tudo vira, né? Se a gente não tirar esse ciclo vicioso, realmente complica e, sem sombra de dúvida, a gente vê que quando a paciente está fazendo atividade física, a gente vê que as doenças tendem a ser mais brandas, né? Aí, dentro disso tudo, é uma outra questão que eu creio que é muito importante também. O sono, né? Porque acaba que o paciente com dor, ele dorme mal também, certo? Geralmente ele costuma dormir muito mal. E aí a gente sabe, lógico, né, dos malefícios que uma péssima noite de sono causa, certo? Além de agravar o fator autoimune e aumentar, né, a inflamação de forma global no corpo todo dele, a gente sabe que pode ocasionar outras complicações, como, por exemplo, bruxismo, dores orofaciais também, né, Ju? Então, assim, como que o sono, ele entra para que você possa explicar de forma clara aqui para todo mundo que está vendo? O sono ele é importante porque ele vai restaurar várias funções do nosso corpo, não a nível cerebral, mas a nível endócrino. Então a gente precisa ter uma noite boa. E frequentemente, né, os pacientes com doenças reumáticas, né, que têm dor crônica, têm fibromialgia, frequentemente quando eles dormem, primeiro que eles têm muitas vezes insônia, seja insônia de indução ou insônia de manutenção, né? Ou seja, para pegar no sono para se manter dormindo, ou sono não reparador, que a gente mais vê o sono não reparador. A pessoa dorme, mas quando ela acorda, ela sente que ela não dormiu à noite, né? Ela acorda fadigada, né? E isso é frequente pela dor, né? Então o paciente ele continua com dor e ele não consegue ter todas as ondas cerebrais suficientes para relaxar. A gente vai, né? A gente tem várias camadas do sono, né? Até a gente atingir o sono REM, que é um sono de movimentação ocular, é um sono que restaura um monte de funções. Esses pacientes muitas vezes não têm o sono REM, ele não faz todas as intrusões do sono. E basicamente isso dá uma baita fadiga. O que a gente vê também é que frequentemente os pacientes podem ter, pela obesidade, sedentarismo ou alguma alteração assim a nível local também, otorrinolaringológica, oral, apneia do sono. Né? Então, frequentemente essa é uma das causas de dor crônica refratária. Né? O paciente está com dor, quando a gente vai ver, e a gente tem algumas escalas para avaliar a sonolência diurna e tudo mais. E aí, quando a gente está num risco, a gente pede a polissonografia, a gente se surpreende muitas vezes com a apneia do sono, vários apneias, períodos prolongados sem oxigenação. A gente às vezes vê síndrome das pernas inquietas, o paciente mexendo a perna com incômodo. Então tem um monte de distúrbios do sono que a gente consegue, ao melhorar o distúrbio do sono, porque esses pacientes às vezes precisam de CPAP para dormir, a gente vê que melhora a disposição, fadiga, melhora a dor, e melhora o humor também, porque frequentemente os pacientes estão deprimidos, tristes, e o que a gente cada vez mais fala, né, que é o brain fog, que é o nevoeiro cerebral. A pessoa dormindo mal, ela acaba tendo uma mente mais avoada, ela não consegue fixar a memória, e muitas vezes, claro que dá, né, a certa angústia, né, em relação, será que eu tô com Alzheimer ou não, na minha família, né, mas aí começa a dormir à noite, a gente começa a melhorar a memória, começa a melhorar a fixação, conteúdo, né, então eu acho que, sem sombra de dúvidas, o sono ele desempenha um papel fundamental. Hoje em dia, a gente sabe, antigamente achava-se que não existia um sistema linfático no cérebro, né? Ou seja, o cérebro não tinha linfa, não tinha drenagem. E há alguns anos descobriu-se que tem sim um sistema, que é o sistema linfático, que é um sistema linfático no cérebro, que é microscópico, mas que ele atua quando a gente dorme. Então a gente consegue depurar várias impurezas, né, que os nossos neurônios fabricam, um monte de substâncias tóxicas
que são, na verdade, drenadas a partir do momento que a gente descansa bem. Então, frequentemente, isso tem impacto também em várias doenças também. Hoje, né, tem estudos para doenças neurodegenerativas, então eu acho que, sem sombra de dúvidas, precisa dormir bem. Nem sempre é fácil, né? Porque também a higiene do sono, acho que é higiene do sono. Difícil fazer hoje em dia, hein? Difícil. A pessoa com celular, né? Então, cama é para dormir, né? Basicamente. Então, assim, se a pessoa fica fazendo muitas atividades, né? Tem gente que vê o WhatsApp, vê filme, reza, dá para fazer tudo isso, mas fora, né? Do ambiente ali. Dá para fazer tudo, mas realmente é difícil, não é fácil. A higiene do sono, e hoje em dia a dependência, né, dos medicamentos para dormir, porque a higiene do sono não está sendo feita adequadamente. Muito alto, né? E assim, eu tenho e já tive muitos pacientes com artrite reumatoide que tinham dificuldade para dormir e se negavam a usar a medicação. Resultado, ficava com dor, não dormia e a dor piorava e tipo, ficava em um ciclo vicioso que eu aplicava a melhor terapêutica com a melhor evidência e a pessoa não melhorava. Não melhorava. Frequentemente a gente vê isso, né? Para dor crônica, o paciente começa a dormir melhor, ele começa a melhorar um pouco a dor. Então, sem sombra de dúvidas, porque os mesmos neurotransmissores da dor são da fadiga, são do humor. Então, quando a gente começa a atuar isso, porque o que a gente percebe em alguns pacientes reumáticos é que muitas vezes a doença autoimune a gente controlou, tirou a inflamação, a imunidade está um pouco melhor, mas a dor fica, que é o que a gente chama de amplificação dolorosa. Então, o estímulo foi tanto ali que o cérebro não entendeu que a inflamação foi embora, mas aquele neurônio ali, ele continua mandando um sinal de dor e ele precisa descansar, precisa muitas vezes de atividade física, dormir bem. Verdade. Desafio. E aí, doutora, mais alguma pergunta aqui para o nosso convidado? Não, podemos finalizar. Aprendi muito obrigada. Foi muito legal. Aprendi muito aí com você, com toda a sua expertise e trouxe aqui pra gente esse entendimento grande aí sobre as doenças autoimunes. Que isso, obrigado. Eu acho que a gente tem que trocar figurinha, né? Não tem jeito a gente tratar hoje em dia, né, um paciente sozinho. É fracasso, né? A gente tem que trabalhar em equipe, que é isso que ele demanda, né? Mas obrigado aí pelo convite mais uma vez. Isso que é legal, né? Tá sempre em equipe multiprofissional, discutindo, aprendendo, pra gente oferecer aí o melhor pros nossos pacientes. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês, obrigado. Então, chegamos ao final de mais um episódio do nosso OmaCast, o podcast aqui da OMA, Instituto de Saúde Bucal, com a nossa doutora Juliana Mota como host, né? Aprendiz de host. Não, host. Host já, que isso, Ju. Olha, eu creio que esse trabalho aqui, ele pode tomar uma proporção muito grande, certo, doutor? Porque eu creio que quando você compartilha conhecimento, você prospera muito mais também. É como eu gosto muito de usar a analogia da parábola dos talentos, certo? Quando você compartilha, você multiplica. Se você multiplica, você tem novas sementes, né? Ou seja, você prospera, né, à sua volta ali. E isso, com certeza, só vai te trazer resultados positivos. E no nosso próximo podcast, espero, então, que a gente possa trazer outros convidados, assim como o Dr. Renan, que com certeza ensinou muita coisa pra gente hoje. Eu posso falar que eu aprendi muito aqui hoje, certo? E eu creio que todo mundo que vai ver ou que vai ouvir também lá no Spotify vai aprender muito também, viu, doutor? Obrigado. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.